Assim, que sabemos que deve acontecer com mais frequência? Até que ponto São Paulo é capaz de conviver com essas questões meteorológicas? Vamos a fundo mostrar o que tem, de fato, na cidade de São Paulo, para além dessa imagem bonita do dia de hoje. O dia seguinte do temporal que deixou um rastro de destruição e mortes em São Paulo. Subiu para 6 o número de mortes por causa da chuva de ontem. 5 vítimas aqui na região metropolitana. Ventos que chegaram a 150 km por hora, isso no litoral, um pouco menos na capital. Os bombeiros receberam quase 1.300 chamados para a queda de árvores só na região metropolitana. Vários bairros da capital estão sem luz ainda agora. No interior, o estrago também foi grande. O SP1 de hoje traz a cobertura completa deste sábado caótico em várias cidades do estado. E a gente traz também as informações para quem vai fazer o Enem amanhã. Você vai conhecer o sonho de jovens que lutam contra o câncer e vão fazer a prova no hospital. É muito importante para que eles possam se sentir como pertencente à sociedade, de que eles podem sonhar com uma carreira, de que eles podem fazer as mesmas atividades que os colegas de sua mesma idade, mas que não estão em tratamento. Hoje é o dia da favela. Tem festa em várias regiões de São Paulo. Fabrício Lobel. Boa tarde, Rodrigo. Você que nos assiste aqui no Bom Dia, aliás, no SP1. Aliás, é bom dia, né? Hoje é dia da favela, por isso a CUFA, a Central Única das Favelas, está realizando mais de 100 favelas do estado de São Paulo. Atrações como essa que você está vendo aqui, ó. O pessoal está animado na piscina, porque daqui a pouco tem aula. Obrigado, Fabrício Lobel. Vamos acompanhar o pessoal fazendo festa por quem tem energia elétrica, quem consegue, porque esse também é um problema que pode comprometer este dia da favela. Um bom dia para todo mundo. A gente começa o SP1 de hoje, então, com essa triste notícia da morte de 6 pessoas por causa do temporal de ontem, 5 delas na região metropolitana e uma no interior do estado, como eu disse ainda há pouco. O Lucas Josino está na Zona Leste, onde um homem e uma mulher morreram quando voltavam do trabalho. Um bom dia para você. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia para você. Um ótimo dia também para quem nos acompanha ao vivo aqui no SP1. Caio Portari, nosso repórter cinematográfico, e eu estamos aqui na Zona Leste para, infelizmente, trazer essa triste notícia. A gente está aqui no bairro de São Miguel, na ZL. Essa é a Avenida Eduardo Sabino de Oliveira. Você imagina só, Rodrigo, 5 amigos voltavam para casa. Era uma sexta-feira, por volta de 4h30 da tarde. Estavam no trabalho, um dia comum, era para ser um dia comum. Os 5 amigos moram aqui na Zona Leste de São Paulo. De repente, quando passavam exatamente por esse ponto que o Caio mostra ao vivo, uma árvore caiu, um eucalipto, que atingiu a parte da frente do carro. Os dois que estavam, tanto no motorista quanto no passageiro, nos bancos da frente, não resistiram, tiveram politraumatismo e acabaram morrendo na hora. Fernando de Lima Silva, 46 anos, e Edna Maria da Silva, de 30 anos, foram as 2 vítimas que perderam a vida aqui numa árvore que caiu. Os outros 3 amigos que estavam no banco de trás tiveram ferimentos leves, mas foram para o hospital e estão bem nesse momento. É um sábado triste para muita gente. As outras 4 vítimas foram na região metropolitana e também no interior de São Paulo. Daqui a pouco no SP1 a gente vai contar também essas histórias. Rodrigo. Ok, muito obrigado pelas informações, Lucas Josino. Os nossos sentimentos aí, realmente uma tristeza, e esse número é maior, como já falamos aqui, né? Há outras mortes aí pelo estado, reflexo desta chuva, desta ventania de ontem. Uma chuva que veio com ventos fortes, chegaram aos 150 km por hora no litoral, aqui na região metropolitana, em torno de 100 em alguns locais. Os bombeiros receberam cerca de 1.300 chamados de quedas de árvores. Muitas dessas árvores ainda estão caídas nas ruas. É uma madrugada de trabalho. Olha a Carol e a Nélia aqui na frente de uma delas. São tantas árvores caídas na cidade de São Paulo. Difícil até de contar exatamente. Ela está em frente ao Parque Ibirapuera. Fica a informação também, um parque que não abriu por causa dessa destruição toda. Bom dia, Carol. Oi, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia a todos. Sim, muitas árvores caídas, tem muito caos ainda. Nós estamos aqui bem em frente ao Parque Ibirapuera, exatamente na Avenida República do Líbano. E atrás de mim vocês conseguem ver essa grande árvore que está bloqueando completamente essa via. Conversei com o proprietário da casa, a família está bem, ninguém se machucou, mas ele estava bastante preocupado porque ele disse que há 2 semanas ele pediu para a prefeitura ajuda para que fosse realizada a poda dessa árvore, porque ele já estava preocupado, porque ele vem percebendo que as raízes vem deixando a calçada irregular e queria uma ajuda em relação a essa árvore.
Ele disse que não teve essa solicitação atendida e, infelizmente, aconteceu essa tragédia agora. Felizmente, sem tanta gravidade, porque ninguém aqui se feriu, mas o prejuízo material, com certeza, é grande. E não é um caso isolado. Nós estamos bem em frente ao Parque Ibirapuera. E algumas imagens realizadas pelo Globocop, a gente conseguiu observar que pelo menos 4 ou 5 árvores também caíram lá do lado de dentro. É claro que isso ainda vai ser contabilizado para entender melhor a dimensão do que está acontecendo. Mas a empresa que administra o Parque Ibirapuera decidiu na tarde de ontem fechar o parque e só vai reabri-lo quando ele estiver adequado para receber as pessoas com segurança. Ainda não há uma previsão para isso. Eu e a Juliana de Lello, nós circulamos aqui pelo parque e a gente reparou que tem muita gente se frustrando, vindo até aqui, encontrando os portões fechados. E sabe que tem muita visitação durante um feriado prolongado, principalmente de turistas. Então, nesse momento, a gente está vendo muita gente nos arredores. E só uma última informação, Rodrigo, que você comentou, são quase 1.300 chamados para queda de árvores. Mas ainda está sendo apurada a quantidade precisa, porque às vezes uma mesma árvore pode receber mais chamados. A Defesa Civil está fazendo esse levantamento, Rodrigo. Obrigado, Carol Iannelli. Aliás, essa história de chamados aí, é até o que a gente vai falar agora, porque junto com a queda da árvore veio a falta de luz, né? Muitos bairros da capital estão sem energia, isso desde 4 horas da tarde de ontem, sem esperança também de retomada, o que é mais agoniante. A Fernanda Elnor, ela passou a manhã circulando pelas áreas mais afetadas e a reclamação é essa, eu quero aqui ser a voz dessas pessoas todas da região metropolitana, da cidade de São Paulo, que tentaram desde ontem, que tentam até agora falar com a Enel e não conseguem falar com a Enel. É lamentável a falta de preparo da empresa para poder lidar com situações assim. Tem dificuldade de ter trabalho ágil até quando não tem vento. Você imagina com um vento desse tamanho. E eu estou falando isso até porque daqui a pouco a gente vai conversar com a Enel também para ouvir um pouco a posição deles. Mas assim, é dar voz a essas pessoas que passaram a madrugada, Fernanda, tentando um contato telefônico. Se você não consegue um contato telefônico, qual é a sua esperança? De que forma você vai acreditar que você vai conseguir ter restabelecida a sua energia elétrica? Você me entende, Fê? É uma falta de perspectiva geral para as pessoas. Bom dia. Te entendo perfeitamente, Rodrigo, e ainda mais quando a gente está aqui nesse papel de escuta, que a gente vai conversando com as pessoas, passando por vários bairros de São Paulo e vendo a história se repetir, a gente também acaba se indignando junto. Bom dia para você também que nos assiste ou que consegue, né, nos assistir, porque tem muita gente afetada por essa falta de energia. A gente fala ao vivo aqui da Zona Sul de São Paulo, esse trecho que nós estamos aqui, bem no final da Avenida Washington Luiz, já começando a Avenida Interlagos por aqui, um trecho muito conturbado. A gente observa aqui, primeiramente, só para vocês entenderem onde a gente está, semáforos ainda desligados, pessoal da CT por aqui tentando agilizar para organizar a vida dos motoristas, mas ainda é muito complicado, pessoal que é comerciante também trabalhando com a capacidade reduzida, obviamente, né? Porque está sem energia, vai fazendo o que consegue. E aí, aproveitando para entrar nesse ponto, a gente ouviu muitos relatos, porque tem as pessoas aí preocupadas com a geladeira, o que vai fazer com a comida, que está acabando se perdendo nessa situação. Então, as pessoas tentando entrar em contato com a Enel, e aí elas tentam entrar em contato desde o momento que essa situação começa, ontem à tarde. A gente está falando aqui agora, quase que 20 horas depois, e até então muita gente não conseguiu, Rodrigo, nem abrir um chamado. E aí a gente tem casos mais complicados ainda, que daqui a pouco eu volto para contar para vocês também. Por exemplo, pessoas acamadas nessa situação, pessoas que estão com crianças pequenas, dependendo de alimentação, via sonda, por exemplo, e aí você já imagina o tamanho do caos. Ah, Fernanda Elnor, uma luta mesmo, uma luta. E assim, deu problema até no robô. Porque já dá aquela raiva de falar com o robô. Nem com o robô a gente estava conseguindo. Tiago Scheuer está aqui, agradeço a Fernanda, daqui a pouco a gente volta a conversar. O Tiago Scheuer está aqui para falar sobre a previsão e isso estava previsto. Isso que é o mais, que desperta mais indignação. Relembra pra gente. A gente avisou um monte aqui, né, Rodrigo? A gente avisou um monte. Bom dia para todo mundo, para você também, né? Pois é, hoje, por exemplo, não tem risco de chuva. O tempo vai continuar firme, sol brilhando entre nuvens agora à tarde, não vai se repetir isso. A frente fria que trouxe esses temporais de ontem à tarde já está longe, inclusive. E os ventos chegaram aos 104 km por hora em Congonhas, na zona sul da capital. Rodrigo, olha isso aqui que interessante para a gente olhar tudo o que aconteceu ontem. Isso aqui são imagens de satélite do momento do temporal, do caos aqui em São Paulo. Entre 3 da tarde e 6 da tarde. Olha esta linha aqui, ó, de nuvens, né? Eu posso falar assim, de uma forma mais simples, para a gente entender. Isso aqui é a frente fria passando. Quanto mais roxa ou branca
é porque a nuvem está mais carregada. Foi super forte mesmo, não há dúvida nenhuma. Isso aí vem dizendo, não, foi muito forte. Beleza, tá tudo certo, tá tudo contemplado. Só que a gente tem que aprender a lidar, porque a perspectiva disso começar a acontecer com mais frequência, a gente vem falando até há anos, né? Claro, pode acontecer com certeza, né? Com intensidades assim parecidas. Frente fria levanta o ar que está na frente, é um ar quente, e esse ar é combustível para formar ainda mais nuvens de chuva mais fortes. Agora, olha como é que está a imagem de satélite deste momento. Então, são nuvens agora mais simples, sem trazer esta chuva muito intensa para a gente. Estado inteiro aí praticamente no tempo mais firme, só aqui no Vale do Paraíba e também divisa com Minas, chuva mais pontual, isolada e fraca. Aqui na Grande São Paulo, o sol continua brilhando entre nuvens, na capital máxima chegando aos 27 graus, à noite caindo para 16 ali pelas 10 horas, então não tem mais temporal previsto. Não tem. Não. Rapidinho, amanhã também tem alguma coisa nessa linha ou vai seguir nessa pegada de hoje? Também não. Daqui a pouco eu vou voltar para a gente falar sobre os próximos dias, mas amanhã está garantido também tempo firme aqui para gente. Fechado. Eu estou perguntando isso que a gente vai falar de Enem agora. A Carol Prado está chegando aqui para a gente discutir, porque hora do Enem para quase 600 mil estudantes do estado, 157 mil só na capital. E a Carol Prado do G1 está aqui para falar mais sobre o Enem. É claro que a gente vai voltar daqui a pouco com toda a cobertura aí com relação aos reflexos da chuva e da ventania. Bom dia para você. Oi, Rodrigo. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está vendo o SP1. Pois é, quem vai fazer as provas a partir de amanhã já está naquela ansiedade, aquela tensão, né? A gente lembra da época de vestibular como é difícil. Mas uma coisa que a maturidade traz é saber que se organizar direitinho é o segredo para chegar mais tranquilo, para acabar com a tensão. No G1, gente, tem todas as informações que são necessárias aí para quem vai fazer o Enem. E eu trouxe aqui também algumas informações que são fundamentais para ninguém se perder. Primeiro, falar dos horários. Olha só, os portões abrem ao meio-dia e fecham à 1 da tarde. Cuidado para não virar o atrasado do Enem, vai com antecedência. As provas começam às 1h30 e nesse primeiro domingo terminam às 7 da noite. Agora, sobre os locais de prova. É importante pesquisar direitinho o seu local de prova, saber onde fica e ver quanto tempo você vai demorar para chegar até lá. Essa informação do local de prova está no cartão de confirmação da inscrição, dá para ver no site do Enem, no G1 tem o passo a passo para você chegar lá. Esse ano, Rodrigo, muitos estudantes reclamaram que ficaram em locais de prova